Pois bem, meus amigos, vamos voltar aqui. Como nós dizíamos, nós encerramos no bloco anterior os estudos sobre a aplicação da lei penal no tempo e agora nós vamos dar sequência falando sobre o estudo da aplicação da lei penal no espaço. E para falarmos de aplicação da lei penal no espaço, eu quero começar aqui tratando da questão do lugar do crime. Então volte comigo aqui para a tela, olha só, a gente encerrava falando sobre o tempo do crime, né? A gente viu que o tempo do crime é o tempo da conduta, ou seja, é o tempo da ação ou omissão, pouco importando qual seria o momento do resultado. Só que quando a gente fala em lugar do crime, aí veja, a gente volta para aquilo que a gente dizia em relação às teorias. Então, da mesma forma que a gente falou sobre o tempo do crime, no lugar do crime a gente teria três teorias possíveis. Primeira teoria da atividade, que diria que o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, pouco importando o lugar em que ocorreu o resultado. A teoria do resultado, que nos diria que o lugar do crime é o lugar em que ocorreu o resultado, e aí pouco importaria o lugar da ação ou omissão. E nós teríamos ainda, meus amigos, para fechar, a teoria da ubiquidade. Agora sim, a teoria da ubiquidade seria enfim, que o crime teria ocorrido tanto no lugar da ação ou omissão, quanto no lugar em que se produziu ou deveria se produzir o resultado. O dom da ubiquidade é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Na tradição católica, Antônio de Pádua, o Santo Antônio, ele tinha o dom da ubiquidade, ele teria sido visto em mais de um lugar ao mesmo tempo. No mesmo dia, em uma época em que era dificílima a locomoção, o transporte, etc., ele teria sido visto lá em Pádua, né, na Itália, onde ele passou a viver, e também lá em Lisboa, de onde ele era originário, que ele teria inclusive ido lá para defender o pai dele, que era acusado injustamente da prática de um crime. Quer dizer, ele foi lá para fazer o trabalho de advogado de defesa, né? E ele teria sido visto, portanto, na Itália e em Portugal no mesmo dia, em uma época em que a locomoção era muito difícil. Então, é por isso que se acredita que ele tinha um dom da ubiquidade, o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Bom, o crime tem esse dom. O crime, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, veja aí, pronto. Aqui, artigo 6º do Código Penal, diz assim, lugar do crime. Aí ele diz, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Olha, é importante que a gente compreenda que esse dispositivo, meus amigos, o artigo 6º, ele se aplica aos chamados crimes à distância. Crimes à distância. O que são crimes à distância? Crimes à distância, eles são crimes nos quais a conduta, lembrando sempre que quando eu digo conduta, eu estou me referindo a ação ou omissão. Conduta positiva é ação, conduta negativa é omissão. Então, crimes à distância são crimes nos quais a conduta e o resultado ocorrem em lugares diferentes, e esses lugares diferentes dizem respeito a países diferentes. E é isso que diferencia o crime à distância do chamado crime plurilocal. Crime plurilocal é aquele no qual a conduta e o resultado ocorrem em lugares diferentes, só que todos dentro do mesmo país. Então, se são lugares diferentes, mas no mesmo país, a gente fala em crime plurilocal. E se são lugares diferentes, envolvendo países diferentes, ou seja, crime com relação de internacionalidade, aí a gente fala no chamado crime à distância. Quando a gente fala em crime plurilocal, quer dizer, está tudo dentro do mesmo país, aí a gente não vai discutir lugar do crime, porque é tudo Brasil. Ou seja, é tudo aplicação da lei penal brasileira. Aí o que a gente precisa discutir não é direito penal, não é a aplicação da lei penal brasileira. Aí o que a gente precisa discutir é a competência territorial para o julgamento. E aí não é assunto de direito penal, é assunto de processo penal. Isso está no artigo 70 do CPP, que adota a teoria do resultado. Ou seja, lá para o CPP, se eu tenho um crime plurilocal, conduta em um lugar, resultado em outro lugar e tudo dentro do Brasil, em regra, vai ser ali o local do resultado, é o artigo 70 do CPP. Eu digo em regra porque tem algumas exceções, né? Se for infração de menor potencial ofensivo, a lei de juizados adota a teoria da atividade, então a competência territorial seria do lugar da ação ou omissão. Quando é crime contra a vida, a STF e a STJ construíram a jurisprudência de que também seria a teoria da atividade, ou seja, seria o júri, tribunal do júri seria realizado no lugar da ação ou omissão e não no lugar do resultado. Só que aí a gente está falando de processo penal. Processo penal, definição de competência territorial. Aqui no que interessa no momento, que é o direito penal,
que é o direito penal, o que nós precisamos não é definir competência territorial. O que nós precisamos é definir qual é o lugar do crime. E o lugar do crime significa dizer quando é que eu aplico a lei penal brasileira. E para saber disso, aí é que interessa o artigo 6º. Ou seja, aí é que interessa lembrar que o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, bem como o lugar em que se produziu ou deveria se produzir o resultado. É aquele exemplo clássico que a doutrina clássica utilizava, né? Aquele exemplo que o sujeito mora em Brasília e ele manda, de Brasília, ele manda uma carta-bomba para Buenos Aires. Aí é um crime à distância. Eu tenho uma ação criminosa no Brasil e eu tenho um resultado criminoso que pode ocorrer ou não na Argentina. Pode ocorrer ou não. Por isso que, volte comigo aqui para a tela, por isso que o artigo 6º diz assim, né? No finalzinho ele diz assim, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Quer dizer, ainda que a bomba não estoure, eu vou ter um crime ali de homicídio tentado, partindo do pressuposto de que era o dolo de matar, né? Que era homicídio, porque poderia ser o dolo de lesionar, lesão corporal, o dolo de destruir em parte um grupo étnico, racial, nacional, religioso, e aí seria genocídio, de praticar terrorismo, a depender do caso do dolo também, da lei de terrorismo. Mas o fato é que no meu exemplo era o dolo de matar. Então, tentativa de homicídio se a bomba não explodiu. Veja, da mesma forma, o lugar do crime vai ser ou o Brasil ou a Argentina. Então é para isso que serve o artigo 6º. O artigo 6º é para esses crimes à distância, crimes que envolvem mais de um país, para a gente poder dizer que o lugar do crime é tanto o país de origem quanto o país de destino. Então, se a ação ocorreu no Brasil e o resultado se produziu ou deveria se produzir na Argentina, o lugar do crime é o Brasil e a Argentina. E se fosse o contrário, a mesma coisa. O sujeito manda uma carta-bomba de Buenos Aires para Brasília. Então a ação criminosa é na Argentina, o resultado se produziu ou deveria se produzir no Brasil, eu estou diante também de lugar do crime, tanto o Brasil quanto a Argentina. Então essa questão do lugar do crime é para a gente poder definir se o crime ocorreu no Brasil para poder aplicar a lei penal brasileira. Tá bom? Então, nesse caso, olha, então o lugar do crime é o Brasil e a Argentina. Tanto o Brasil quanto a Argentina vão poder punir, vão poder julgar esse processo e, a depender do caso, punir o sujeito. Claro, né? Mas o sujeito está no Brasil e ele é um brasileiro nato. Bom, então o Brasil não vai extraditá-lo. Então, na prática, quem vai julgar é o Brasil. Mesma coisa, mas ele está na Argentina, a Argentina não vai extraditá-lo. Então, quem vai julgar é a Argentina. A ideia do lugar do crime é a ideia de dizer que o crime ocorreu nos dois lugares para que qualquer dos dois países possa julgá-lo. Tá? Então, isso é que é a questão do lugar do crime. Eu vou voltar aqui na tela mais uma vez. Olha só, vê comigo aí na tela. Então, dito isto, sobre a questão ainda da aplicação da lei penal no espaço, a gente precisa lembrar o seguinte. Sobre a aplicação da lei penal no espaço, a grande regra que nós temos é a da territorialidade. A grande regra é essa da territorialidade. O que é a ideia da territorialidade? Territorialidade é a ideia de acordo com a qual nós vamos aplicar a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil. Então, pela territorialidade, a gente aplica a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil. E se não fosse crime, fosse contravenção penal, a mesma coisa. Lembra, o Código Penal ele não fala das contravenções, ele fala de crimes. Aí a lei de contravenções nos diz que aplica-se as disposições do Código Penal naquilo que a lei de contravenções penais não dispuser de forma contrária. Então, quando não tem disposição específica da lei de contravenção penal, como nesse caso, a gente aplica o Código Penal. Aliás, isso está não apenas na lei de contravenções penais, isso também está no artigo 12 do Código Penal. O artigo 12 do Código Penal, ele não fala especificamente de contravenção, ele fala de legislação penal especial. E ele diz que as disposições deste Código aplicam-se à legislação especial, salvo disposição em contrário. Então, o que a gente fala aqui de Código Penal vale para a legislação extravagante, salvo quando a legislação extravagante dispuser especificamente de forma contrária. Então aqui a regra, meus amigos, a grande regra é realmente a territorialidade, ou seja, aplica-se a lei penal brasileira ao crime ocorrido no Brasil. Aí o artigo 5º do Código Penal, além de ratificar essa ideia, vem nos dizer o que é território brasileiro. Então, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no território brasileiro. Mas o que é o território brasileiro? Para fins penais, que é o que nos interessa. Olhe comigo aqui na tela que a gente vai ver. Veja só, o artigo 5º ele diz assim, olha o caput, ele diz: aplica-se a lei brasileira
sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, aplica-se a lei brasileira ao crime ocorrido no Brasil, no território brasileiro. Aí o parágrafo 1º vem nos explicar o que é o território brasileiro. Para efeitos penais, eu repito. Volte comigo aqui para a tela. O parágrafo 1º diz assim: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Veja então que território nacional, a priori, o que é que a gente tem? A gente tem a porção de terra que forma o território brasileiro, a gente tem o mar territorial brasileiro e a gente tem o espaço aéreo brasileiro. Esse é o território brasileiro propriamente dito. Então, território brasileiro propriamente dito, eu repito, é a porção de terra que forma o Brasil, o mar territorial brasileiro e o espaço aéreo brasileiro. Esse é o Brasil. Aí o parágrafo 1º vem nos trazer o chamado território brasileiro por extensão. Então, por equiparação ou por extensão, então, esse território brasileiro por extensão, volte comigo aqui para a tela, então vem o código e diz assim: então, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Veja, aí, primeiro lugar, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Eu vou parar um pouco aqui, vou colocar aqui, vou parar um pouco. Então, para começo de conversa, considera-se extensão do território brasileiro para efeitos penais, embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou que seja de natureza privada, mas que estejam a serviço do governo brasileiro. Então, por exemplo, um avião da Força Aérea Brasileira. Ali é a extensão do território brasileiro, onde quer que se encontre. Onde quer que se encontre. Um avião da Força Aérea Brasileira foi em missão para a Argentina e pousou no aeroporto de Buenos Aires. Ali dentro do avião, para efeitos penais, é a extensão do território brasileiro. É a extensão do território brasileiro. Então, se dentro da aeronave, dentro do avião da Força Aérea Brasileira, alguém cometeu crime no Brasil. Porque a embarcação ou a aeronave, como no meu exemplo, brasileiro, que seja pública, ou que fosse privado, mas estivesse a serviço do governo brasileiro, considera-se extensão do território brasileiro onde quer que se encontre, quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Claro que a gente vai ver daqui a pouco o parágrafo 2º que o Brasil adota o princípio da reciprocidade, quer dizer, o contrário também seria assim. Se fosse um avião da Força Aérea Argentina que pousou em um aeroporto no Brasil, também dentro do avião ali seria considerado extensão do território argentino. Tá? Então vamos lá. Então é isso. Então, ou embarcação aeronave pública, ou que fosse privada, mas a serviço do governo brasileiro. Então, por exemplo, quando começou o momento da pandemia do coronavírus, né? Então, sei lá, março, talvez abril de 2020, março já no Brasil mesmo, em março já tinha começado, claro, na Europa antes disso, até na China em 2019 ainda, mas assim, no Brasil a coisa começa a ficar, enfim, decretação de estado de calamidade ali entre março e abril, em março já começa aquele momento de pandemia. Alguns brasileiros ao redor do mundo ficaram sem poder voltar para o Brasil, porque cessaram os transportes, cessaram os voos para o Brasil e muitos brasileiros ficaram sem ter como voltar. E aí o governo brasileiro começou a fretar voos para trazer esses brasileiros de outros países, porque as embarcações públicas não davam conta. Então, às vezes, o governo brasileiro fretava um avião particular para que o avião particular fosse lá resgatar os brasileiros que estavam em outros lugares. Veja, neste caso, estamos diante de uma hipótese, meus amigos, na qual eu tenho uma aeronave privada, mas que estava a serviço do governo brasileiro. Também seria extensão do território brasileiro, onde quer que se encontrasse, qualquer lugar do mundo. Tá? Ou seja, cometeu o crime ali dentro, qualquer que fosse o crime, tá? Então xingou uma pessoa lá dentro, bateu em uma pessoa lá dentro, então crime de injúria, crime de lesão corporal, trouxe droga, então tráfico de drogas, então é extensão do território brasileiro em qualquer lugar que se encontre, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? Então, dito isto, a gente vai aqui para a segunda parte. Então a gente já viu que na primeira parte é a extensão do território brasileiro, as embarcações ou aeronaves que sejam
públicas brasileiras ou que sejam privadas, mas que estejam a serviço do governo brasileiro. Aí é que vem a pergunta: e se fossem embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes que não estejam a serviço do governo brasileiro? Aí é o que nos responde a segunda parte aqui do parágrafo 1º. Eu vou começar a leitura a partir desse local em que eu risquei aí. Começando a partir daí, a gente vê que está escrito assim: bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de natureza ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, se for aeronave ou embarcação privada ou mercante, né? Privado ou mercante, na verdade, é uma redundância do código, porque o mercante é também propriedade privada, mas vamos trabalhar com essa redundância, porque pode ser cobrado na sua prova assim. Então, quando é embarcação aeronave privada ou mercante, meus amigos, aí veja, será extensão do território brasileiro quando estiver, entre aspas, em terra de ninguém. Ou seja, quando estiver em alguma parte do mundo que não é jurisdição de nenhum país. Porque o alto mar não é jurisdição de nenhum país. O espaço aéreo correspondente ao alto mar não é jurisdição de nenhum país, não é território de nenhum país. Então, sai um voo aqui do Brasil em direção à Europa. Estão sobrevoando o Atlântico. Sobrevoando o Atlântico, uma pessoa xingou outra pessoa. Esse crime contra a honra, ele ocorreu onde? Para efeitos penais, no Brasil. Por quê? Porque eu tenho uma embarcação privada que está sobrevoando o alto mar. Ou seja, não está sob jurisdição de nenhum país. Por isso, para efeitos penais, considera-se extensão do território brasileiro. Mas se essa mesma aeronave já estiver sobrevoando o espaço aéreo português, por exemplo, e uma pessoa xingou a outra, aí esse crime ocorreu em Portugal. Então, aqueles exemplos que eu havia citado anteriormente, né, eu citei um avião da Força Aérea Brasileira pousou no aeroporto de Buenos Aires, ali é a extensão do território brasileiro, porque é uma aeronave pública brasileira. Mas se fosse uma aeronave privada, uma empresa aérea privada brasileira, a aeronave pousou ali, uma pessoa xingou a outra dentro da aeronave, aí se é privada, aí é território argentino, é território estrangeiro. Porque sendo embarcação aeronave privada, mercante ou de propriedade privada, como diz o código, somente seria extensão do território brasileiro se estivesse a embarcação em alto mar ou a aeronave sobrevoando o alto mar. Tá bom? E aí, só para a gente fechar, a gente vê que o parágrafo 2º nada mais é do que o respeito ao princípio da reciprocidade. Veja o que é que diz o parágrafo 2º, ele diz assim: é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, interpretando esse parágrafo 2º, o que é que a gente tem? Que se fosse embarcação aeronave pública estrangeira ou a serviço do governo estrangeiro, também seria extensão do território estrangeiro, não seria território brasileiro. Mas sendo embarcação aeronave privada estrangeira, se estiver no território brasileiro, aí é território brasileiro. Da mesma forma que embarcação aeronave privada brasileira, se estivesse em território estrangeiro, seria território estrangeiro. Ou seja, aqui o parágrafo 2º é o princípio da reciprocidade. Então, eu repito para a gente fechar. Se a embarcação aeronave brasileira pública ou a serviço do governo brasileiro, é extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma que se fosse embarcação aeronave pública estrangeira ou a serviço do governo estrangeiro, também seria extensão do território estrangeiro. Por outro lado, quando é embarcação aeronave privada ou mercante, só será extensão do território brasileiro se estiver em alto mar ou sobrevoando o alto mar. Ou seja, se estiver em território estrangeiro, não será extensão do território brasileiro. E da mesma forma, a embarcação aeronave privada estrangeira, se estiver em território brasileiro, também não será território estrangeiro, será território brasileiro. Tá bom?
Bom, só para a gente fechar isso aqui, é importante a gente lembrar que esse parágrafo 2º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, na verdade, do artigo 5º, eles falam de embarcações e aeronaves e vejam, eles não falam de embaixadas. Cuidado, essa é uma confusão muito comum. Muita gente acredita que as embaixadas estrangeiras no Brasil são extensão do território estrangeiro. Para efeitos penais, não são. Para efeitos penais, não são. A embaixada estrangeira no Brasil é território brasileiro. O que pode acontecer é que as pessoas que ali trabalham, os diplomatas, terão imunidade à lei penal, conforme a gente vai falar quando a gente chegar, ainda no nosso encontro de hoje, na parte de aplicação da lei penal em relação às pessoas. Tá bom? Mas ali não é extensão do território estrangeiro, não. Para efeitos penais, não. Para efeitos penais, o que o Código trata é de embarcações e aeronaves, e não das embaixadas. Tá bom? Bom, dito isso, então, olha aqui comigo. Então, a gente já viu, olha só, o artigo 6º a gente já tinha visto, a gente já viu, então, que a grande regra é a da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei brasileira aos crimes ocorridos no Brasil, e a gente aproveitou e viu o que é o território brasileiro para efeitos penais e o que é a extensão do território brasileiro para efeitos penais. Agora veja comigo que se a grande regra é a territorialidade, nós temos a exceção que é a extraterritorialidade. Nós temos, eu repito, a exceção que é a extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade significa aplicar a lei brasileira a crimes ocorridos fora do Brasil. Então, na territorialidade que a gente já tinha visto e que é a grande regra, eu aplico a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil. Na extraterritorialidade, eu vou aplicar a lei brasileira ao crime ocorrido fora do Brasil. Essa extraterritorialidade, meus amigos, ela está prevista no artigo 7º do nosso Código Penal. Esse artigo 7º prevê duas hipóteses de extraterritorialidade. A primeira é a extraterritorialidade incondicionada, que se encontra no inciso de número 1. E a segunda é a extraterritorialidade condicionada, que se encontra no inciso de número 2. Na extraterritorialidade incondicionada do inciso de número 1, é importante a gente já perceber, o próprio nome nos diz, é uma extraterritorialidade, então significa que a gente vai poder aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido no exterior, e incondicionada significa dizer que não está submetida a nenhuma condição. Nenhuma condição. Já na extraterritorialidade condicionada, como o próprio nome indica, nós vamos ter a pretensão de aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido no exterior, desde que estejam presentes algumas condições, que a gente vai ver, são 5 condições, estão no parágrafo 2º do artigo 7º. Mas é importante, então, a gente já compreender isso. Então, eu repito, extraterritorialidade significa dizer que o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira a um crime ocorrido no exterior. Veja, pretender aplicar sua lei penal brasileira. Se no caso concreto vai conseguir ou não, é outra discussão. A extraterritorialidade significa que o Brasil vai pretender aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido no exterior. E aí, como eu disse, no inciso de número 1, a gente tem 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, o Brasil vai pretender aplicar a lei brasileira ao crime ocorrido no exterior, independentemente de qualquer condição. E no inciso de número 2, a gente tem 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que significa dizer que o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira, mas para isso deverão estar presentes algumas condições que a gente vai ver que estão no parágrafo 2º do artigo 7º, tá bom? Então, com isso, eu já começo aqui a análise, meus amigos, da extraterritorialidade incondicionada. Veja comigo aqui na tela que eu já coloco então aí o artigo 7º. O artigo 7º ele traz assim, extraterritorialidade. Aí o caput diz, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, ou seja, é aquilo que eu dizia, né? Extraterritorialidade é exatamente isso, é a pretensão do Brasil de aplicar a sua lei brasileira a um crime ocorrido no exterior. Então, primeiro caso em que a gente teria isso na hipótese em que a gente tem os crimes contra a vida
ou a liberdade do presidente da República? Crimes, eu repito, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então imagina que o presidente da República, ele está em missão na França, e lá na França alguém atenta contra a vida dele. Esse é um crime que o Brasil vai pretender julgar. Veja, eu repito, o Brasil vai pretender. Se o Brasil vai conseguir ou não é outra discussão. Porque imagine que quem atentou contra a vida do presidente foi um francês. E a França diga, não vou extraditar os meus nacionais. Ou que seja um brasileiro, mas que a França diga, não, crime ocorrido na França, eu aplico a lei francesa. Porque se fosse o contrário, o Brasil ia fazer a mesma coisa. Se fosse o presidente francês aqui que sofresse um atentado, o Brasil iria querer aplicar sua lei brasileira, porque o Brasil ia aplicar a regra da territorialidade. O Brasil diria, crime ocorrido no Brasil, vou aplicar a lei brasileira. Então, quando a gente diz assim, aplica-se a lei brasileira ao crime ocorrido no exterior, significa dizer que o Brasil vai ter a pretensão de aplicar a lei brasileira. Se na prática vai conseguir aplicar ou não, é outra discussão. É por isso que, veja aqui comigo, o Código, no artigo 7º, ele diz, ficam sujeitos à lei brasileira. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, ou seja, eu posso aplicar a lei brasileira. Se na prática vou conseguir ou não, é outra discussão. Então, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Dos crimes contra a vida, veja, são 4, mas só 2 podem ser praticados contra o presidente. O primeiro, que é o homicídio, e o segundo, que é o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, que atualmente é induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Os outros 2, obviamente, não tem como ser praticados contra o presidente, que são infanticídio e aborto. Aborto é só contra o feto, infanticídio é o recém-nascido, porque a mãe, sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto, tá? E os crimes contra a liberdade, meus amigos, eles estão entre os artigos 146 e 149A do Código Penal. 146 é o constrangimento ilegal, 147 é o crime de ameaça, 148 é o sequestro e cárcere privado, 149 é a redução à condição análoga de escravo e 149A é o crime de tráfico de pessoas. Aí, em tese, o presidente poderia sofrer qualquer desses crimes. Agora, veja que a extraterritorialidade incondicionada, eu repito, é para crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então não se aplica para crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra do presidente. Aí a gente não teria a extraterritorialidade incondicionada. A gente vai poder ter a extraterritorialidade condicionada, porque uma das hipóteses, conforme a gente vai ver, é de crime praticado contra brasileiro, tá? Bom, mas aqui eu vou fechar esse bloco, então, primeira hipótese a gente já viu, de extraterritorialidade incondicionada, de crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Faltam mais 3 hipóteses que a gente vê daqui a pouco, logo em seguida, no nosso próximo bloco. Vamos lá.